A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus por mais um EBD, né? Momento pedagógico, um momento do professor da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, este é um canal, né, oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. E hoje com a professora Eleide, seja bem-vinda. Bem, a paz do Senhor, Rosimar, a paz do Senhor, cada professor que nos acompanha. É um prazer, é um enorme prazer mais uma vez estar com vocês aqui participando dessa bênção de aula em nome de Jesus. E hoje com a lição 8, né, de pré-adolescente, que tem como título Deus e a sua igreja. Graças a Deus, nós temos aqui alguns objetivos, como mostrar que Deus tem um propósito para a sua igreja, também ensinar que Deus é quem sustenta a sua igreja e enfatizar o verdadeiro amor que a igreja deve exercer. Professor, né, os alunos aprenderão a respeito da igreja como corpo de Cristo neste mundo. E é importante ressaltar que quando se trata de igreja, não se refere ao templo como espaço físico, apesar da sua relevância como instituição, né, devidamente reconhecida, a Igreja de Cristo é o ajuntamento de pessoas com o propósito de adorar o Senhor e a divulgar a sua mensagem de salvação. Eu achei interessante aqui, professora Eleide, saber escolares, né, seis, que diz que a igreja é o corpo de Cristo formado por muitos membros, né? E é a representante de Deus na terra. Olha que bênção. É Professora verdade. Eleide, aí com a sua dica. E é com base nesse pensamento, Rose, que vai a primeira dica, né, de hoje, exatamente a respeito dessa reflexão de quem é a igreja, porque o texto da Bíblia diz, né, da lição número 8 diz assim, diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 8. E aí, com base nesse pensamento, né, que é a igreja é o ajuntamento de pessoas, a igreja é a representante de Deus na terra, mas que Deus é a cabeça dessa igreja, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos ajuda, quem nos ensina. E com base nesse título, Deus e a sua igreja, o que é que Ele quer com a sua igreja? O que é que Ele faz com a sua igreja? Né? Então, quem é a igreja? É a primeira pergunta que nós vamos fazer aos nossos alunos quando dermos início a essa aula. Quem é a igreja? Quem é que faz a igreja? E aí, com certeza, eles vão dizer, né? A igreja é o templo, é o prédio, é a congregação e por aí vai, por causa do entendimento, né? Porque a igreja, quando a gente diz assim, vamos para a igreja, quando você vai se reunir, você diz, vamos para a igreja, vamos para o templo. Então, a criança, logicamente, ela vai pensar, ela vai entender, compreender que a igreja, né, é o templo. E aí o professor, com base nas respostas dos seus alunos, ele vai explicar. A igreja não é o prédio, a igreja é o ajuntamento das pessoas. É essa confraternização, essa comunhão, né, que os crentes em Cristo têm e por isso eles se reúnem em um prédio. De fato, a igreja tem uma relevância na nossa sociedade, porque ela tem uma função social também, né? Não somente para o ajuntamento, para a comunhão, confraternização, mas também espalhar esse amor de Cristo, essa plenitude, a paz que o Senhor nos oferta através do seu Espírito. Então, como está escrito na carta os Coríntios, na primeira carta, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 4, 5 e 6, diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
Então, ele é o Deus que é a cabeça da igreja, e a igreja, né, que são as pessoas que compõem ela, né, é que fazem este trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. E que trabalho é esse, né? Então, nós vamos, na sequência da dinâmica, que é essa reflexão a respeito da igreja e da sua funcionalidade, o que é que o professor vai perguntar? Cada parte da igreja é importante, ele vai enfatizar isso. Cada parte é importante. Quais são as partes? Somos nós. E nós somos chamados para quê? Qual é a nossa função? E o professor vai estimular os alunos, né? Se os alunos não começam a dizer, o professor vai dizer. A primeira palavra, a igreja foi chamada para evangelizar, né? Para testemunhar de Cristo, como está escrito, né? Que o Senhor nos manda ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até nos confins da terra. E aí os alunos vão dizendo: orar, ensinar, louvar, ajudar, evangelizar, cuidar, e assim sucessivamente, né? Aí, de acordo com o que eles vão dizendo, eles vão lá colocando essas palavras escritas num papel. E o professor vai entregar para cada aluno um balão. Se ele tiver um, dois alunos, um aluno, três alunos, ele vai ter que levar a quantidade de balões que ele vai precisar para fazer essa aula. E cada aluno vai receber um balão. Só que cada aluno vai receber um balão, vai colocar lá o seu papelzinho dentro do balão e ele vai segurar este balão, certo? Mas cada aluno vai segurar esse balão e vai usá-lo de uma forma diferente. E o professor é quem vai determinar. Só vai poder tocar no balão uma vez, jogou para cima e aí alguém vai ter que segurar. O outro vai ter que segurar o balão no ar sem usar a mão, vai usar o braço, vai usar a cabeça, vai dar o seu jeito. E o outro vai equilibrar os balões de todo mundo e aí para cada aluno, né, o professor vai dar uma forma diferente dele cuidar desse balão. O que não pode fazer é deixar o balão cair, né? E quando o professor vai dar um tempinho lá, 2, 3, 5 minutos, ele que sabe o tempo que tem, né? No máximo 5 minutos para fazer essa interação com eles. E quando eles terminarem, né, de fazer esse processo, então o aluno que que não deixou o seu balão cair, né? Que conseguiu lá desenvolver a sua funcionalidade, o professor vai fazer a seguinte pergunta para ele: foi fácil? Fazer sozinho foi fácil? Conseguiu fazer? Qual é a função mais importante aqui? Né? É equilibrar os balões? Qual é o que é mais importante? E aí os alunos vão, né, com certeza, vão dizer que todas as funções são importantes, porque enquanto um joga o balão para cima, o outro está lá aparando, tem alguém de um lado pegando, alguém que não vai deixar o balão cair e assim sucessivamente, né? Não existe uma função pequena na igreja e é essa a reflexão que o professor tem que fazer, né? Tem que trazer para os seus alunos. Não existe uma função pequena, não existem funções que são mais louváveis ou menos louváveis, todas são importantes. Daquele que fica na portaria recepcionando, aquele que fica colocando ordem no culto, o que prega, o que canta, o que ensina, o que participa, dando glória a Deus. Todos nós somos importantes da mesma forma em Cristo, porque somos a sua igreja e é para isso que nós nos reunimos, para fazer a vontade de Deus. Porque alguém vai ser usado na portaria, não é, Rose? Para dar uma boa Exatamente. noite, para dar a paz do Senhor, e alguém vai ser usado para entregar uma cesta básica, para ir na casa de alguém fazer uma visita, para lavar uma louça da casa de alguém que está doente, para cuidar de uma criança, para dar aula na escola dominical. E cada um de nós tem uma função e uma
não somente uma função, mas uma importância, né, para a igreja e para o Senhor. E é para isso que Ele nos chamou para sermos a sua igreja aqui na terra, revelando a sua glória e o seu caráter, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por essa dica, né? Graças a Deus mesmos. Com certeza os nossos pré-adolescentes vão estar aí motivados com essa dinâmica, né? Porque tudo que tem balão, essas coisas chamam atenção, pela questão da faixa etária, é muito interessante. É, Professor, nós temos também uma dica pedagógica aqui também, como uma dinâmica, né, que tem como título o corpo unido, né? E o tema é: a igreja é o corpo de Cristo. Vocês vão precisar, professor, apenas de uma caixa de fósforo, né? Vocês vão precisar de uma caixa de fósforo cheia, né? E como é que vai ser feita essa dinâmica? Você vai apresentar a caixa de fósforo aos pré-adolescentes e perguntar: o que acontece se um fósforo estiver sozinho? Você vai abrir a caixa, vai tirar um palito e vai apresentar e fazer essa pergunta. E o que acontece quando vários estão juntos dentro de uma caixa? Aí depois você vai apresentar a caixa, abrir a caixa e apresentar aos seus alunos, né, que vai a diferença de um fósforo estar só e dos demais estarem todos ali na caixa. E aí você vai explicar que a igreja, ela funciona assim. Ninguém foi criada para viver sozinho. Na igreja do Senhor, cada pessoa tem uma função, porque Deus escolheu, Deus vocacionou para uma obra. Cada pessoa ela é importante no corpo de Cristo. E a dinâmica, você vai pegar um fósforo e mostrar para a turma e vai falar da seguinte forma: esse fósforo representa uma pessoa que quer viver longe da igreja, né? Que não quer ter responsabilidade com o corpo de Cristo, longe da comunhão e longe de Jesus, né? E ali você vai pegar aquele fósforo, vai torar aquele fósforo ao meio e você vai explicar que, com certeza, aquele fósforo sozinho, ele foi muito fácil de torar, né? E aí depois você vai apresentar aquela caixa cheia de fósforo e pode, professor, ou você pode apertar a caixa e tentar rasgar, torar aquela caixa ao meio, ou você pode tirar os palitos todos e tentar torar, como vai ter uma certa dificuldade, né? Da mesma forma, somos nós, no corpo de Cristo, né? Na igreja, nós devemos estar juntos, em unidade, trabalhando para Jesus, né? E agora, queridos professores, nós imaginamos, imagine todos os irmãos unidos, né, ajudando, orando, adorando e servindo junto. Graças a Deus. Mas aí você vai perguntar no final, né, dessa dinâmica aos estudantes: qual parte do corpo você acha que representa? Como você pode ajudar o corpo de Cristo? Ah, eu gosto de ajudar cantando, orando, né? Cada um vai dizer o que eles gostam de fazer na casa do Senhor. E para finalizar, você vai explicar, professor, que na igreja ninguém é inútil, né? Todos têm o seu valor. Quando nós estamos unidos em Cristo, o corpo fica forte, porque é assim que nós temos que estar, né? Em unidade. Graças a Deus. Estas são as dicas para a lição de hoje. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de servir. Queremos aqui agradecer ao pastor Martim, né? E também a toda a diretoria do DENEC pela confiança. E desde já queremos agradecer à professora Eleide e a você, professor e aluno. Irmã, a amém. querida professora, com as suas considerações. Amém. Eu é que fico infinitamente grata por participar Amém. sempre dessa atividade, desse trabalho, dessas aulas em nome de Jesus. E fica aqui, né, só para a reflexão final, o saber escolar número 1 diz assim, que estar ligado à igreja é estar ligado ao reino dos céus. E isso precisa ficar bem evidente, precisa ficar assim, ó, linkadinho na cabeça dos nossos alunos, porque ele não pode perder de vista que aquilo que está ligado na terra está ligado no céu, né? Mas ele precisa, é necessário.
né? A igreja, ela é necessária, porque é na igreja onde nós encontramos a comunhão verdadeira, é onde nós encontramos a palavra de Deus, é onde nós encontramos a manifestação do poder e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Isso acontece em casa? Acontece, mas é necessário nós estarmos em comunhão com a igreja, é necessário nós estarmos ali juntinhos, né? Porque é juntos. O apóstolo diz assim que é junto, né? Quando o povo de Deus se reúne, um tem um salmo, o outro tem uma palavra, o outro tem uma profecia, o outro tem um dom, uma cura, e assim o Senhor vai trabalhando, porque como disse, né, aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí é preciso estar lá juntinho, né? Todo mundo ali em comunhão para ver o que é que vai acontecer. Não só para sermos testemunhas, mas para sermos participantes dessa glória que é maravilhosa. Amém? Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, querido professor. Se inscreve aí no canal, participa, né? Envia esse vídeo aí para outros professores. Que Deus abençoe e até o próximo podcast. Amém. Deus abençoe vocês.